Primeiro tema de hoje, o indulto de Natal concedido pelo presidente Temer recebeu críticas de promotores da Lava Jato, da ONG Transparência Internacional, uma série de críticas nesta terça-feira. Foi de fato o indulto mais benevolente. Publicado no Diário Oficial da União, da última sexta-feira, o decreto alterou e tornou mais brandos os critérios para que um presidiário possa receber a extinção da pena, né? A principal mudança em relação aos anos anteriores está no tempo máximo de condenação exigida. Até o ano passado, para ser perdoado, o preso deveria ter sido condenado a, no máximo, 12 anos de prisão e já ter cumprido o equivalente a 1/4 da pena, se não fosse reincidente, né? Neste ano, os critérios foram afrouxados, o acesso ao indulto foi concedido a todos aqueles que cumpriram 1/5 da pena, independentemente do tempo total de condenação. Vera Magalhães, eu começo esse tema com você, aliás, foi o tema, né, da sua participação hoje aqui no Jornal da Manhã. O que você achou esse indulto de fato mais benevolente? O que você achou? Que análise, com quem você conversou? Bem mais benevolente, Patrick. Eu conversei com o próprio procurador Deltan Dallagnol, me procurou ainda no Natal, muito indignado com os termos do decreto, que pegou todo mundo de surpresa, porque foi editado na sexta-feira, né? Já na 1ª hora aí, antes do Natal, e provavelmente foi feito tão em cima da hora para já mitigar esse estrago, essa repercussão, porque ele mudou o tempo que a pessoa já tem que ter cumprido de pena. Antes precisava ter cumprido 1/4 da pena, agora apenas 1/5, e retirou a restrição de tempo de condenação. Antes só, como você mesmo disse, só quem tinha sido condenado a até 12 anos. E isso parece uma coisa muito sob medida, muito feita sob encomenda para esses crimes realmente de corrupção e do colarinho branco, porque as penas aplicadas tanto em Curitiba quanto em outras instâncias, em outras varas da Justiça Federal, como as do Rio, têm sido altas, têm sido acima de 12 anos. Então, essa especificidade de mudar o tempo máximo de condenação parece algo feito muito sob encomenda para atingir os presos da Lava Jato. Com um indulto assim tão benevolente, em que você sai tendo cumprido tão pouco tempo de pena, você ataca um dos institutos basilares da Lava Jato, do sucesso da Lava Jato, que é o da delação premiada. Ninguém precisa ser delator para ser beneficiado com a redução da pena, porque você está sendo beneficiado com a redução da pena graças a esse indulto, sem precisar entregar ninguém, sem precisar entregar os parceiros. Então, me parece um instituto, sim, um decreto talhado para atingir as delações, para tolher o seu efeito e torná-las menos disseminadas, e para atingir, para beneficiar, sim, presos por corrupção, condenados por corrupção. Por quê? Porque são beneficiados por indulto aqueles que não cometem crime mediante ameaça ou violência. Portanto, é o tipo de crime que se encaixa direitinho na descrição dos crimes do colarinho branco, dos crimes de corrupção. Os procuradores estão bastante indignados, dizendo que as associações do Ministério Público, ou talvez até a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ingressem com uma DIN no Supremo Tribunal Federal questionando os termos desse indulto. Por quê? Ele acabaria ali com o princípio do cumprimento da pena e também com o princípio da individualização das condutas. Ele é muito generalista, atinge muita gente e aí acaba por fazer com que não tenha eficácia o princípio que mostra que no direito você tem que individualizar as condutas das pessoas para determinar as suas penas e também a progressão do regime, ou seja, também o fato delas se beneficiarem desta ou daquela progressão da pena. Então deve haver a DIN no próximo ano, né? Agora esse ano já está acabando, está em recesso judiciário, mas é um tema que não vai se extinguir, porque ele beneficia as pessoas agora e mais adiante também. Já já a gente tem inclusive um trechinho da entrevista que o próprio Deltan concedeu aqui também ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, a gente coloca já já, mas e você, Andreasa, você achou mais benevolente também o decreto? O que você achou? O indulto? O indulto tem validade de 1 ano, né? É o tipo de instituto, Patrick Santos, de que eu pessoalmente não gosto em tese, de modo geral. É algo que me incomoda, mas é uma previsão constitucional, né?
E é importante deixar claro que ele precisa ser generalista mesmo, ele precisa ser impessoal. É melhor que ele colha, que ele se encaixe a um campo vasto de possibilidades do que dê margem para que se diga que ele é feito exatamente como se diz agora, para beneficiar uns e outros. É claro que é um decreto do presidente, mas não tem efeito automático. Um juiz precisa examinar caso a caso, consultar o Ministério Público para conceder um indulto. Eu quero lembrar o seguinte, até tomei nota aqui de um histórico, os procuradores que hoje estão aí batendo pezinho, porque tudo que acontece no Brasil é contra a Lava Jato, ficaram caladinhos quando a Dilma Rousseff, em 2015, há 2 anos, a Lava Jato já estava em vigor, deu indulto também, uma modalidade de indulto muito generoso, que beneficiava, por exemplo, os mensaleiros Delúbio Soares, Valdemar Costa Neto, Bispo Rodrigues e João Paulo Cunha. Não se falou nada disso, desse batendo pezinho. Em fevereiro de 2016, ou seja, alguns meses depois do decreto da presidente Dilma, o Janot, olha aí o personagem, o pessoal gosta, tinha que falar dele, Rodrigo Janot, recomendou ao Supremo Tribunal Federal que perdoasse a pena desses senhores, esses de que eu listei. E Deltan nada, né? Esse pessoal não falou nada. Olha que coisa incrível. Em outubro de 2016, ainda na validade do indulto dado por Dilma no final de 2015, Roberto Barroso, outro grande personagem, extinguiu a pena de José Dirceu, a pena de 7 anos e 11 meses por corrupção ativa no Mensalão. Roberto Barroso extinguiu a pena de José Dirceu, pena de 7 anos e 11 meses por corrupção ativa no Mensalão, com base no indulto da Dilma. Todos calados. Agora, o indulto do Temer, de que eu não gosto, do qual eu sou contra, eu sou sempre contra, porque eu sou coerente. Agora, contra esse está todo mundo que se calou lá atrás batendo o pezinho. A defesa do Zé Dirceu, desculpa Zé, já te passo. A defesa do Zé Dirceu entrou no Supremo pedindo a extinção da pena dele com base no indulto da Dilma. O Barroso concedeu porque ele sim atendia aos requisitos do indulto, daí porque não é uma discricionariedade do juiz. Eu vi que o governo está falando isso, tal, para tentar se eximir, mas não, uma vez que o preso atenda aos requisitos... Não é o governo, é fato. Não, uma vez que o preso atenda aos requisitos do indulto, o juiz não tem como negar. A não ser que esse preso tenha, que ele prove que o preso tem alguma periculosidade, etc, etc. Ele tem como analisar o pedido com base no indulto e conceder, porque... O juiz pode negar. Eu acho que não pode negar. Eu acho que ele tem que analisar, caso a caso, é claro, porque tem que conceder o alvará de soltura, mas desde que o cara atenda aos requisitos, ele tem que conceder. E o Barroso, quando concedeu, o fez dizendo que o Zé Dirceu atendia as críticas, mas atendia aos critérios, mas criticando o indulto e criticando o fato dele ter mudado as regras, dizendo que estava ficando muito difícil haver cumprimento de penas no Brasil, dada essa leniência geral de institutos como esse indulto. Eu lembro muito bem, ele fez isso numa sessão do Supremo. Esse é o Barroso, né? Se fosse outro, não fosse o Zé Dirceu, talvez agisse de maneira diferente. Zé Maria, e você? Pois é, essa história de indulto, Patrick, ela é muito antiga e passa em todos os governos, né? A gente vê na Bíblia, por exemplo, Pôncio Pilatos lavando as mãos lá e condenando Jesus e liberando no indulto o Barrabás. Naquela época, o povo decidiu ali que o indulto tinha que pegar o Barrabás e não Jesus. E a gente vê também isso no Peru, agora o indulto ao ex-presidente Fujimori. E devo te dizer que nos governos anteriores, no governo Sarney e tal, ele reunia a imprensa para falar algumas coisas e tal, e colocava o indulto ali, uma concessão, um presente do presidente da República aos pobres presos que estavam massacrados, e ali ele como presidente, uma coisa bem assim, tradicional, impessoal e humanitário. Aí assim, no caso da Dilma, devo dizer que houve uma gritaria geral quando a Dilma assinou o tal do indulto, e ela repetiu os 5 outros decretos que foram assinados pelos ex-presidentes, né, inclusive
igual a um decreto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o que demonstra claramente que os tempos mudaram. Não dá para perdoar crimes graves como corrupção. Antigamente não existia uma pressão tão grande da sociedade por crimes que são considerados graves e que antigamente não era considerado grave. Então, aquela história, mudou o Natal ou mudei eu? Houve sim uma manifestação muito grande porque Temer aprofundou esse decreto. Ele foi além. Repercussão negativa, disseram aqui que ele estava preparando um paletó para vestir no futuro, ou seja, preparando o seu caminho. E o próprio governo acusou o golpe, chamou a imprensa já no sábado para dizer, explicar que o indulto era uma tradição, que era humanitário e não jurídico, ou seja, o governo sentiu o golpe e soube que fez besteira, mas vai manter. Patrick, os procuradores vão pedir ao presidente para recuar, mas eu acho muito difícil. A origem do indulto no ordenamento jurídico, inclusive a sua permanência na Constituição, é essa, humanitária. É quando o preso está cumprindo pena, com circunstâncias degradantes, ele tem bom comportamento, ele já cumpriu uma parcela daquela pena, ele não oferece mais periculosidade, daí o fato dele não ser reincidente. Acontece que em crime de colarinho branco, que já é difícil você pegar, é muito mais difícil ter um reincidente. A não ser o caso do Zé Dirceu, do Delúbio, que são casos ali de delinquência congênita, né? Em série. Então, né, não se pensava nesse tipo de crime quando se criou o Instituto do Indulto. A sua banalização, o fato dele se tornar mais abrangente é que aí sim atende um objetivo claro de indultar esses amigos, seja da Dilma, seja do Temer. O indulto da Dilma atingiu 12 dos 25 condenados no mensalão. Quase a metade foi indultada. E quando concedeu o indulto ao Zé Dirceu, quando ele já era condenado pela segunda vez, né, na Lava Jato, foi em outubro do ano passado, o Barroso fez a seguinte declaração, que esse excesso de benevolência, de indulgência na concessão desse tipo de benefício tornava pouco relevante o cumprimento de penas no Brasil. Aí, aspa dele, o excesso de leniência privou o direito penal do Brasil de um dos principais papéis que lhe cabe, que é o de prevenção geral. O baixíssimo risco de punição, sobretudo da criminalidade colarinho branco, funcionou como incentivo à prática generalizada de determinados delitos. Então, ele concedeu, mas fez essa ressalva. Eu acho que a grande novidade nisso aí, e eu tentei dizer isso, é a compreensão geral sobre sobre o indulto, né? Antigamente era considerado como um presente, todo mundo achava tudo bem e tal. Mas o direito muda, o mundo muda, a concepção muda, os momentos são outros. Então, neste momento, qualquer que seja o indulto, será criticado e deve ser criticado. Tinha que acabar com o indulto para esses casos. Tinha que dizer taxativamente, não cabe indulto para crime de corrupção. O sujeito lesou a administração pública, cometeu crime que lesa a administração pública, não tem indulto para esse cara. É isso mesmo. Tinha que acabar, tinha que fazer uma reforma constitucional e o Barroso, grande legislador, já que ele é contra, podia aproveitar no Supremo, já que eles fazem isso mesmo, e legislar para acabar com o indulto. Ele faz com frequência, porque não faz nesse caso também.